entrada, em primeiro lugar, aqui no Flamengo teve que ser uma entrada muito rápida porque entramos 4 dias antes de uma final do primeiro troféu que podíamos ganhar. Tinha vindo de ter acabado de perder 2 troféus, um nacional e outro internacional. Mas é um clube intenso, é um clube que toda a gente sabe a sua dimensão, em termos de Brasil, mesmo em termos de Sul-América e Mundial. É um clube que vive de vitórias, por isso não existe projetos a longo prazo, os projetos são imediatos e é isso que nós tentamos vincar logo de início, ter que mostrar rapidamente o nosso trabalho, a nossa competência, de forma a jogar todos os jogos para vencer, mas também jogar um futebol agradável para os adeptos do Flamengo, que são adeptos exigentes, que gostam de uma equipa dominante e gostam de uma equipa enérgica. E por isso tentamos, de uma forma, planear um conteúdo de jogo que permitisse dar essa satisfação também aos adeptos e com certeza os resultados. Os resultados é a peça fundamental. O Flamengo é das equipas que mais marca. Já tinha acontecido no Cruzeiro também, que era uma equipa que marcava muitos golos, porque eu acredito que, independentemente do método. Mas acha que exigem os brasileiros, a imprensa brasileira, se quiser, acha que exige mais os jogadores portugueses do que os brasileiros, por exemplo? Acho que não. Acho que a imprensa brasileira é uma imprensa como todos os outros países, procura fazer notícias como todos os países. Com certeza que olha-se muito para o copo meio vazio, não é? Isso porque o copo meio vazio vende mais do que o copo meio cheio e é o futebol. É assim que funciona, é assim que temos que jogar o jogo. Certo. Como é que olha para a perda da rua no jogador brasileiro? No jogador brasileiro não só, mas sobretudo no jogador brasileiro. Acha que é possível fazer alguma coisa para recuperar parte deste encanto que o futebolista brasileiro tinha e que foi... Sinceramente, o ano passado falei sobre essa situação 2 ou 3 vezes. Achava que o jogador brasileiro era um jogador que tinha uma formação mais técnica. Hoje em dia o conceito da capacidade física foi muito implantado no Brasil e por isso perdeu-se alguma dessas diretrizes, mas eu acredito que uma nova geração vai aparecer e vai fomentar mais o aspecto técnico, porque eu acho que hoje em dia a alta competição, o aspecto técnico é fundamental para o sucesso dos atletas. O jogo técnico, a gente tem muitos jogadores de qualidade técnica, isso é importante para a nossa qualidade de jogo. E as informações, às vezes o treinador do profissional não tem muito tempo num projeto como este, um projeto dedicado a resultados, a performance, a jogar 3 em 3 dias, intervir naquilo que é a base, mas com certeza que em conversas que vamos tendo com as pessoas que trabalham na base, a importância do aspecto técnico e da velocidade são 2 coisas fundamentais no planeamento esportivo dos jovens jogadores. Em termos dos jogadores, os jogadores hoje em dia de alto nível conseguem se adaptar com alguma facilidade e a gente tem essa vantagem de ter jogadores experientes, jogadores dinâmicos que podem entender muito bem algumas alterações em termos da forma de jogar. E foi nessa base que nós criamos algumas nuances no jogo do Flamengo. Com certeza que não há muito tempo a trabalhar, jogos de 3 em 3 dias, mas foi essas nuances que criamos e aos poucos vamos evoluindo para uma equipa competitiva e voltar a referenciar. O Filipe é um treinador que eu conheço muito bem e até tenho uma boa relação com ele e a gente fala às vezes de futebol, principalmente quando eu estava no Cruzeiro. A ideia de pressionar, a ideia de linhas compactas, a ideia de ter posse quando o adversário está mais baixo e não dá para transitar mais rápido. Existem alguns conceitos que com certeza que, mas em termos gerais, em termos mesmo do elenco, foi um elenco preparado pelo Filipe, pelo Bote, pelo Flamengo, que não tivemos ainda a possibilidade de intervir. Mas sente que a equipa já está
ponto repousado ou perto do ponto repousado em termos de ataque posicional, por exemplo. E digo isto porque eu tenho lido algumas críticas em relação a isso, que às vezes a equipa tem alguma posse de bola, mas não é uma posse de bola muito efetiva. Não, a posse de bola, a gente costuma brincar muito aqui no Brasil, o que é a posse de bola. A posse de bola, na minha opinião, se é uma posse de bola estéril, eu não defendo muito esse tipo de posse de bola, andar a circular de central para central ou de central para lateral e andar só a circular a bola. Se a posse de bola tem como objetivo criar situações ofensivas, aquela criação de situações ofensivas, aí sim, e é por isso que muitas vezes em equipas de bloco mais baixo nós temos que ter uma maior posse de bola. Ainda ontem tivemos 65% de posse de bola num jogo da Libertadores com o segundo classificado do grupo. Porquê? Porque estava em bloco baixo, deixou de pressionar depois dos primeiros 15 minutos, começou a baixar linhas e aí nós tivemos pouco espaço para transitar. Mas a ideia acaba por ser geral para todas as equipas de alta competição. As equipas de futebol hoje em dia não podem jogar só no momento. Aquela equipa que toda a gente fala que é uma das equipas com maior posse de bola no mundo, que é o City, contratou há 3 ou 4 anos o Haaland, que é dos atacantes mais em profundidade. Por isso as equipas têm que ter meios para resolver as necessidades que estão no jogo, quer seja em momentos mais de transição, em momentos mais de ataque apoiado, e isso é que faz ser uma grande equipa, não somente um estilo. Isso é para os jornalistas ou para os adeptos falarmos num estilo só de jogo, porque os jogadores das grandes equipas, e o Flamengo é uma grande equipa, têm que ter competência para resolver as situações consoante elas acontecem. E em relação à estrutura e ao jogo, a voltar a referir, o jogo para mim é uma coisa muito simples. O jogo às vezes pede um tipo de estratégia, às vezes pede outro tipo de estratégia, às vezes temos jogadores que não conseguem realizar algumas tarefas, mas conseguem realizar outras, e aí o treinador tem que ter essa capacidade de potencializar ao máximo a capacidade dos jogadores. Não vale a pena a gente jogar kick and rush com jogadores que têm medo do contacto, ou jogar uma equipa de posse com jogadores que têm dificuldades técnicas. Isso é um contrassenso, ainda por cima no futebol moderno, onde é difícil os treinadores mudarem os seus elencos, porque já estão construídos. Hoje em dia, contratos longos, equipas que têm elencos que mudam muito pouco. Por isso, o treinador tem que ter essa inteligência estratégica e tática de rentabilizar os seus ativos e proporcionar aquilo que o clube pretende, que são resultados desportivos. E acha que se um dia um jogo, o Flamengo tiver que jogar com um bloco um bocadinho mais baixo, acho que os adeptos do Maracanã vão compreender essa situação? Já que estão habituados àquele futebol mais ofensivo? Se é que isso vai acontecer, poderá nunca acontecer. Dificilmente acontece, porque o Flamengo é um grande clube e todos os adversários, quando não estão em posse, podem pressionar em algum momento, mas depois outro momento vão estar mais baixos. Mas com certeza que nós também vamos estar um ou outro momento do jogo, temos que estar baixos, porque o futebol é dinâmico, não podemos ver o futebol de forma estanque. Eu às vezes fico preocupado com tanta gente fala de conceitos de forma estanque. E o futebol, os 90 minutos, têm uma diversidade muito grande nos seus momentos. Já vi jogos começarem de uma forma, acabarem de outras, mudarem ao meio do jogo. Por isso, eu acredito que a gente tem que ter essa capacidade de sempre dar resposta àquilo que está a acontecer, e isso aumenta o nível, quer do treinador, quer dos seus atletas, quando eles são capazes disso. O Leonardo traz a experiência do clube anterior, mas como é que se trabalha num calendário tão exigente como este, em que praticamente não se treina conceitos, treina-se para recuperar, e outro jogo, outro treino em termos mais estratégicos? Não, isso é uma falsa questão. Quando a gente diz não se treina, a gente treina mais do que realmente se fosse... Mas pelo menos é uma queixa recorrente, não é? Uma vez por semana. O que é que acontece? Temos que ter a capacidade de associar conceitos. Isto é, muitas vezes estamos a fazer o trabalho de recuperação, mas já estamos a fazer um trabalho estratégico para planeamento do próximo jogo. Temos é que encontrar ali os ingredientes que nós precisamos.
Com certeza que se falarmos da vertente física, trabalho físico de 3 em 3 dias, às vezes não tem muito enquadramento, principalmente para os jogadores que jogam mais, os que não jogaram aí têm algum enquadramento. Em relação aos outros, temos que trabalhar dentro do trabalho de recuperação, já temos que fazer um trabalho de ativação, um trabalho de desenvolvimento da estratégia futura. Por exemplo, temos jogo na sexta-feira, 72 horas para recuperar, não vamos estar dentro do ginásio a recuperar, vamos para o campo, vamos já trabalhar no plano de jogo. Há umas intensidades baixas, claro, porque há jogadores que jogaram menos de 48 horas, mas é esta capacidade que o treinador tem que ter de colocar todos os ingredientes necessários de forma a não cansar os jogadores, com certeza, a respeitar os períodos de recuperação, mas ao mesmo tempo a preparar aquilo que será o desafio seguinte. O Leonardo disse, ainda como treinador do Cruzeiro, não estou no Brasil por fazer amigos. Claro. Acha que num clube como o Flamengo, em que há tanta paixão, tanta força à volta, acha que isso é o equilíbrio certo para ter alguém mais distante, ou isso é uma preocupação para si, se calhar não ter aquele relacionamento balneário, que se calhar o Filipe Luís tinha, não podia trazer aqui à questão o Filipe Luís, mas ele, como era antigo jogador também do clube, tinha uma relação quase muito mais próxima com os colegas. No seu caso, há, não sei, julgo eu, algum afastamento em relação aos jogadores. Acha que isso pode servir para ser positivo ou pode, de certa forma, prejudicá-lo? Não, em primeiro lugar, a minha relação com os jogadores. Não estou a dizer que é má, atenção, estou só a tentar... Não, eu estou a explicar, eu não vou fazer comparações, eu vou falar a minha relação com os jogadores e com as pessoas que trabalham connosco, não só com os jogadores, com os roupeiros, com todo o staff, é uma relação muito próxima, porque eu acredito só na proximidade é que a gente consegue tirar os melhores resultados e consegue-se tirar o melhor de todos. Com afastamento a gente não se tira o melhor de todos. Não é com vinagre que a gente apanha as moscas e por isso eu acredito nessa forma de gerir e essa forma é a minha forma de gerir ao longo dos anos. Quando eu falo que não venho para o futebol para criar amizades, não é no Brasil, é em qualquer país que eu trabalhei, já trabalhei em vários países e o que acontece? Criei uma ou outra amizade. O futebol é um negócio muito competitivo, por isso eu hoje em dia, com certeza, as minhas melhores amizades não são pessoas dentro do futebol, porque o futebol, hoje em dia, as pessoas às vezes têm que passar por cima uns dos outros e isso não está bem nas noções da amizade que eu tenho. Classificou o ano sem títulos do Cruzeiro como um dos maiores fracassos da carreira, mas agora a exigência, em termos de Flamengo, digo eu que duplicou, não é? Sente isso de alguma maneira que tem mais pressão ainda? Não, é assim, eu já trabalhei em alguns países e graças a Deus tenho tido títulos em quase todos os países que trabalhei. E o Brasil, o ano passado, tivemos perto numa meia-final da Taça do Brasil e não conseguimos superar, fomos eliminados nos penaltis. E com certeza que gostaria de ter um título. Acabei por ganhar logo no primeiro jogo que fiz aqui no Carioca. Mas com certeza que isso é uma resposta àqueles que olham o futebol só nos títulos, não é? Eu até podia responder dessa forma e dizer, eu não tenho nenhum título, mas graças a Deus tenho o título no top 5 das ligas, que em Portugal, depois do Mourinho e do Jorge, não tem mais ninguém. Fui o único português que ganhou a Champions League Asiática, que também não tem mais ninguém. Eu sou o único português que esteve numa meia-final da Champions League sem ser o Mourinho. Por isso, eu já tenho tido alguns títulos na minha carreira, mas eu costumo dizer, o futebol é muito mais do que isso. O futebol é muito mais do que isso. Eu às vezes valorizo, por exemplo, o ano passado o Mirassol fez uma grande campanha, o Cruzeiro, devido também às contingências, fez uma grande carreira e não ganharam títulos, mas vocês sabem que às vezes os mídias tentam desenvolver uma ideia do título ou não título. E às vezes a gente tem que também ser um pedacinho irónicos para dar resposta a essas pessoas que veem. Repito a pergunta, sente mais pressão neste clube ou não? Sinceramente, a maior pressão que eu sinto é aquela que eu imponho naquilo que eu faço. Não é neste momento, mas é em toda a minha vida. Porque
porque eu já disse anteriormente, mas com certeza que aqui no Flamengo existe uma dimensão mediática e até em termos de torcedores que, pelo seu amor, pelo seu carinho ao clube, querem ganhar. E isso para nós é fantástico, porque isso é um apoio extra para jogos e também para o nosso trabalho. Este Mbappé, para o bem, quem diga para o mal, já se via no Mbappé do seu tempo? Este Mbappé explosivo? Sim, todas as características que ele tem, ele já tinha quando tinha 16 anos, quando começou a jogar pela equipa principal do Mónaco. Claro que ganhou maturidade em termos estratégicos, foi esse o grande trabalho que tivemos com ele no ano e meio que ele teve connosco, porque era um jovem que vinha da formação, nós jogávamos com 2 avançados, ele e o Falcão, ou ele e o Valer, e para jogar com 2 avançados é preciso ter alguma disciplina tática, e ele evolui muito a esse nível em termos